Here it comes! Boom shakalaka! Boa tarde, meus espectadores, aqui no Boom Shakalaka, mas o ano está chegando ao fim. Hoje é dia 28 de dezembro e eu vim aqui para fazer um vídeo sobre o Flu Game do Michael Jordan. Eu fiz um post lá na aba comunidade aqui do meu canal no YouTube. Quem não está acompanhando lá, acompanhe, que eu estou fazendo posts praticamente diários. E em um post eu escrevi que eu queria fazer um vídeo sobre o Flu Game do Michael Jordan, mas afinal, o que foi o Flu Game do Michael Jordan? O Flu Game, ele aconteceu nas finais da NBA de 1997 entre Chicago Bulls e Utah Jazz e foi no jogo 5. A série estava empatada em 2-2 e o que aconteceu naquele dia? Na madrugada anterior ao jogo 5, às 2 da manhã, o Michael Jordan chamou o personal trainer dele para o hotel para dizer que estava se sentindo mal. O personal trainer chegou no hotel e viu um Michael Jordan em posição fetal no chão do quarto, suando muito, claramente com problemas. Michael Jordan mal tinha forças para ficar de pé e ele foi diagnosticado com algum vírus estomacal ou então uma intoxicação alimentar. Ele é chamado de Flu Game porque flu em inglês é gripe, e os sintomas dele, para quem estava assistindo o jogo posteriormente, parecia que ele estava com gripe, sendo que na verdade ele estava com outros problemas que só viriam a ser divulgados depois. Mas uma coisa era considerada certa: naquele exato momento, Michael Jordan não estaria apto para jogar a partida do dia seguinte, o jogo 5 das finais entre Chicago Bulls e Utah Jazz. Mas estamos falando de Michael Jordan, ele não desistiria tão facilmente. Às 5h50 da tarde ele se levantou da cama e estava apto, estava pronto para entrar em quadra no início do jogo, que começaria às 7 da noite. Ele se levantou apenas 1h10 antes do jogo começar, entrou em quadra, marcou 38 pontos e garantiu a vitória do Chicago Bulls no jogo 5 das finais, abrindo uma vantagem de 3-2 em cima do Utah Jazz. E agora então vamos contar toda a história deste jogo 5, onde Michael Jordan, debilitado, liderou o Chicago Bulls a uma vitória em cima do Jazz de Karl Malone e John Stockton. Estamos falando da temporada 96-97, o Chicago Bulls nessas alturas já tinha um tripit, 91, 92, 93, e tinha o quarto título em 1996, enquanto o Utah Jazz já estava aí há mais de 10 anos tentando um título da NBA, sempre liderados por Karl Malone e John Stockton. Na temporada regular, o Chicago Bulls teve a melhor campanha da Conferência Leste, com 69 vitórias e 13 derrotas. Eles passaram por Washington Bullets 3-0, Atlanta Hawks 4-1 e Miami Heat 4-1 até chegar às finais da NBA. O Utah Jazz, por sua vez, também foi o líder da Conferência Oeste, 64 vitórias e 18 derrotas, e para chegar às finais eles passaram por Clippers 3-0, Lakers 4-1 e Rockets 4-2, com aquela cesta de 3 pontos no último segundo de John Stockton, que eu já mostrei mais de uma vez aqui no canal e que me parte o coração até hoje. Algo muito importante citar é que o Karl Malone, ele tinha acabado de derrotar o Michael Jordan na votação para MVP da temporada 96-97, numa das votações mais apertadas, se não a mais apertada da história. O Karl Malone ficou com 986 pontos contra 957 do Michael Jordan e conseguiu o seu primeiro prêmio de MVP. A essas alturas, o Jordan já tinha 5 títulos de MVP e muitas pessoas à época falaram que as pessoas só votaram no Karl Malone porque estavam cansadas de ver Michael Jordan ganhar. Toda essa disputa entre Malone e Jordan fez a rivalidade entre Chicago Bulls e Utah Jazz aumentar ainda mais. Vamos para as finais. O Chicago Bulls venceu os 2 primeiros jogos em casa, 84-82 no primeiro e 97-85 o segundo. No primeiro jogo aconteceu uma história clássica que talvez vocês já tenham ouvido falar. O jogo estava 82-82, faltando 9 segundos, e o Karl Malone ia cobrar 2 lances livres. Veio o Scottie Pippen e cochichou no ouvido dele: "Karl, the mailman doesn't deliver on Sundays." O que isso quer dizer? Ele chegou para o Karl Malone, cujo apelido era o Carteiro, e falou que carteiros não entregam aos domingos, fazendo um trocadilho com o apelido do Karl Malone e com o fato do jogo ser em um domingo. O Karl Malone viria a errar os 2 lances livres e o Chicago Bulls venceria aquele jogo. Os jogos 3 e 4 foram em Salt Lake City e Utah Jazz venceu ambos, 104-93 no único jogo da série em que um dos times passou dos 100 pontos, e 78-73 no jogo 4, nos placares mais baixos da história das finais da NBA. Então chegamos ao jogo 5, que é o famoso Flu Game. O Chicago Bulls vinha de 2 derrotas e o Chicago Bulls não perdia 3 partidas seguidas desde o início da temporada 90-91. com Michael Jordan em quadra. No primeiro quarto da partida foi o Utah Jazz que começou melhor, chegando a abrir 10 pontos de vantagem nessa cesta de 3 pontos do Chris Morris, forçando o Chicago Bulls a usar um dos pedidos de tempo para frear o ímpeto do Utah Jazz. Nesse instante,
o placar estava 18-8 para o time de Utah. O primeiro quarto acabaria 29-16 para o Utah Jazz, uma diferença de 13 pontos. O cansado Michael Jordan tinha apenas 4 pontos, 1 rebote, 1 assistência, 2 de 5 nos arremessos. O segundo quarto começou e o Utah Jazz conseguiu abrir uma diferença ainda maior no placar, 16 pontos de vantagem, 36-20. Mas esse foi o fundo do poço para o Chicago Bulls nesse jogo, que daí em diante só iria melhorar, obviamente. Isso porque Michael Jordan entrou no jogo para valer. Só no segundo quarto foram 17 pontos marcados por Michael Jordan. E liderados por este aparentemente revigorado MJ, o Chicago Bulls chegou até a liderar o jogo em certo momento no segundo quarto, por 45-44, mas chegando ao intervalo, a diferença estava em 4 pontos a favor do Utah Jazz, 53-49. O debilitado Michael Jordan chegava ao intervalo com 21 pontos, 4 no primeiro quarto e 17 no segundo quarto, contra apenas 13 pontos do não doente atual MVP Karl Malone. No terceiro quarto, Michael Jordan aproveitou para descansar um pouco mais no banco de reservas. O cansaço era tanto que ele recebeu uma bolsa de gelo na nuca para tentar aliviar os sintomas de gripe que ele estava sentindo naquele momento. Foram apenas 2 pontos no terceiro quarto, nesta bandeja que vocês estão vendo de mão esquerda, e entrando no quarto quarto, o placar estava 72-67 para o Utah Jazz. Michael Jordan estava com 23 pontos anotados no jogo. Mas todos nós conhecemos Michael Jordan e não haveria uma doença que fosse capaz de tirá-lo do último quarto de uma partida de finais de NBA. Logo no início do quarto quarto, ele acertou este baseline jumper, reduzindo a diferença de 7 para 5 pontos, 74-69. 2 ataques depois, mais um arremesso de 2 pontos. Jordan chegava a 27 pontos no jogo, mas a diferença ainda estava em 6 pontos. Completamente livre na linha de 3 pontos, Michael Jordan acertou mais uma, chegando aos 30 pontos. E agora o jogo estava finalmente empatado, 77-77. E com o pedido de tempo, mais gelo na nuca de Michael Jordan, que estava claramente muito exausto. O jogo voltou e o Chicago Bulls finalmente passou à frente no placar, com uma cesta de Michael Jordan, 79-77. Nesse instante, o Chicago Bulls já havia marcado 12 pontos no quarto quarto, 9 de Michael Jordan e apenas 3 do resto do time. Aliás, e o MVP Karl Malone? Bom, apesar de liderar o Utah Jazz nesse momento com 18 pontos, ele não estava acertando nada na segunda metade do jogo, não era o dia de Karl Malone. Vamos então para os últimos 3 minutos e 55 de jogo. O placar está empatado em 81-81, quem vencer abre 3-2 nas finais da NBA, colocando uma das mãos na taça. E após alguns ataques desperdiçados pelos dois times, John Stockton livre acerta esta bola de 3 pontos, 84-81 para o Utah Jazz. Michael Jordan responde com mais 2 pontos e diminui a diferença para 1 ponto. Dennis Rodman, em uma noite não muito inspirada, comete uma falta em Karl Malone e esta é a sua 6ª falta. Dennis Rodman está fora do jogo. Agora temos pouco menos de 1 minuto restante e a bola está nas mãos de Scottie Pippen e o Utah Jazz está na frente por 1 ponto, 85-84. Michael Jordan recebe a bola, corta para dentro do garrafão e sofre a falta. Ele acerta o primeiro lance livre, empatando o jogo em 85-85. Ele erra o segundo lance livre, mas incrivelmente consegue pegar o rebote ofensivo no meio de tantos outros jogadores dos dois times. A bola está nas mãos do Chicago Bulls, ela roda de Scottie Pippen para Tony Kukoc, de Tony Kukoc para Michael Jordan, de Michael Jordan para Scottie Pippen, que volta a bola para Michael Jordan, que converte a sua segunda cesta de 3 pontos no jogo, colocando os Bulls na frente por 3 pontos, restando apenas 25 segundos no cronômetro. Greg Ostertag, o pivô do Utah Jazz, reduziu ainda para 1 ponto a diferença com esta enterrada, mas em uma tática aparentemente sem sentido, o Utah Jazz não fez a falta nos jogadores do Chicago Bulls. A bola chegou limpa para Luke Longley, que com esta enterrada acabou de vez com as chances de vitória do Utah Jazz. Após alguns lances livres trocados, o jogo terminou com a vitória do Chicago Bulls por 90-88. O enfraquecido Michael Jordan jogou um total de 44 minutos e terminou o jogo com 38 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola e 1 toco. 2 dias depois, o Chicago Bulls viria a vencer o jogo 6, já de volta em seu ginásio, o United Center, para se tornar pentacampeão da NBA. Michael Jordan, obviamente, foi eleito MVP das finais, com médias de 32,3 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Karl Malone, o MVP da temporada regular, teve apenas 23,8 pontos de média na série. Na temporada seguinte, 97-98, o Chicago Bulls e o Utah Jazz se enfrentariam novamente nas finais da NBA. O Chicago Bulls venceria novamente por 4-2
E a cesta do título, eu acredito que todos vocês conheçam, é um dos arremessos mais famosos da carreira de Michael Jordan. Ele deu um crossover no Brian Russell, que ficou estatelado no chão praticamente, e arremessou da linha do lance livre sozinho para dar o título ao Chicago Bulls. E esta foi a história do Flu Game, o jogo em que Michael Jordan jogou mesmo debilitado e ainda assim liderou o Chicago Bulls para a vitória em cima do Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton. Espero que esse vídeo tenha sido curioso para vocês. Eu assisti o jogo na época, claramente, eu acompanhava a NBA já nessa época, mas eu não me lembrava de tantos detalhes assim, então eu precisei fazer uma pesquisa bem boa para me relembrar, e aí minha memória foi sendo recuperada, e sim, eu fui me lembrando de várias cenas do jogo que eu não tinha visto desde aquela época lá. Isso já faz 20 anos. Meu Deus, eu tô velho, hein? Por essas e outras que Michael Jordan é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos. Feito, valeu mais uma vez aí quem tá acompanhando os vídeos do Boom Shakalaka. Se eu não falar mais com vocês, se eu não lançar mais nenhum vídeo antes do ano novo, um feliz 2018 para todos vocês. Muita felicidade, muito amor, muito basquete para todos nós. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!